Hoje a nossa entrevistada é a psicóloga doutora Fabrícia Morim e nós vamos conversar sobre o pós-carnaval, quando muitas pessoas relatam tristeza, cansaço intenso e às vezes até dificuldade, muita dificuldade de voltar à rotina. E a gente vai conversar com ela se isso é comum do ponto de vista psicológico. Doutora, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez no Pod da Sou eu quem Trino. agradece, Denise, obrigada Foi pelo tudo bem no convite. Foi carnaval? tudo ótimo, né? Como a É? gente gosta mesmo, família, Descansando. casa, descanso, né? Que E bom. tudo Agora, positivo. algumas pessoas, optam por descansar e outras optam por cair literalmente na folia, brincar, né, aproveitar esses 4 dias da maior festa popular do mundo, e depois vem esse pós, né, esse vazio. O que que é isso, doutora? Então, Denise, a gente fala que qualquer evento que seja muito estressor é um evento que no pós a gente precisa passar por algumas adaptações. Não, Fabrícia, mas no carnaval eu estava longe do estresse. Não, não estava. Estava muitas vezes num ambiente com muito ruído, com muita bebida, muita gente junto, com uma necessidade social bastante forte, né? Ou seja, as pessoas te cobram que naqueles dias ali de carnaval você praticamente não durma, você fique ali para aproveitar tudo até a última gota. Só que esse corpo, da mesma forma que ele vai produzir muita adrenalina, muita endorfina, muita dopamina, ele também pode passar por algumas baixas por conta de todo esse estresse que este corpo precisa responder de imediato, às vezes sem um preparo físico, às vezes sem condições mesmo psicológicas de estar ali, né? Mas tendo nesse lugar de esforço, de realmente eu quero estar, eu quero curtir, eu quero fazer, eu quero vivenciar tudo de uma vez. Verdade. E a senhora fala aí de pontos muito interessantes, porque embora você esteja na família, né, hipotetizando, você esteja com a família, na praia, no clube, na piscina, enfim, mas a todo momento a sua atenção não pode parar de funcionar, né, a todo momento você tem que estar atento ao ambiente, à ambiência, e tudo um sinal de muito alerta, né, seja na segurança, seja no ruído, seja enfim, tudo isso requer muito mais da gente, né, doutora? Muito mais. E, consequentemente, isso vai nos trazer um cansaço, não só físico, como emocional também. Se eu estou em um ambiente em que eu preciso estar o tempo todo em alerta, é claro que eu vou me sentir num lugar, mesmo que em menos, mas num lugar de ameaça. Como que o nosso corpo reage frente à ameaça? Ou reagindo ou fugindo. Ali naquele momento do carnaval a gente geralmente reage, né? E aí quando chega o momento do descanso, que normalmente começa na quarta-feira, porque até a terça todo mundo quer estar até o último minuto, às vezes vem alguns sentimentos que você não fez contato durante esse período e que agora virão. Agora, doutora, existe algumas pessoas também que começam a ter um sinal de antecipação, vamos dizer assim, do sofrimento, né? Uhum. Ah, estive aqui nesses 4 dias de carnaval, pulei, brinquei, fiquei com a minha família, fiz o que eu queria, e tem um certo sofrimento de antecipação de volta à rotina. Como trabalhar com isso? Veja bem, Denise, a gente mora num país que utiliza muito a frase, né? Logo depois do carnaval é que o ano começa. Portanto, a gente sabe que nós adiamos algumas coisas, nós esperamos um tempo maior para realizar essas coisas. E, ao mesmo tempo, cabe a nós entender que, da mesma forma que eu não consigo resolver tudo de uma vez, eu posso estabelecer metas para esse retorno, às vezes metas pequenas, né? Ah, então agora eu vou resolver e vou trabalhar tudo que eu não trabalhei em janeiro e até agora. Não é sobre isso. Não é possível dar conta disso. Então, metas que sejam menores nos trazem um pouco para essa realidade do que é possível de ser feito. Até porque, né, doutora, a gente está falando desse feriado de carnaval, mas esse ano de 2026 vai ser repleto de muitos Exatamente. feriados, né? Então, como associar, né, o planejamento, como você está falando, esse planejamento, essa meta, essa previsibilidade que é possível ser feita
de descanso e também de trabalho, dos compromissos profissionais, sociais. Há alguma equação aí que possa ser feita, alguma receita que possa ser dada para que a gente possa trabalhar isso com um certo equilíbrio? Eu acho que o preparo para qualquer evento, se você vai viajar, se planejar com antecedência. E planejar, Denise, não é só fazer um roteiro, é prever, né, quanto eu vou gastar, quanto eu estou disposto a fazer, o que eu quero fazer. Se eu vou ficar em casa, tudo bem, eu vou ficar em casa. O que que eu quero fazer nesse período de casa? Às vezes, arrumar alguma coisa, às vezes estar próximo daqueles, né, que durante o ano pela correria você não está. E o mais importante é a gente pensar o seguinte, eh, estes feriados eles nos apontam uma característica que é muito comum hoje, que é a procrastinação. Ou seja, eu vou deixando sempre para depois, e o depois chega, não importa. Então, o que que é que eu tenho deixado, o que que é que eu tenho feito para realmente me sentir numa ansiedade extrema de que eu não vou dar conta, porque eu acumulei uma série de coisas. Então, a equação seria uma palavra: equilíbrio. Eu posso me programar, eu posso realizar e eu posso estabelecer o que eu posso resolver depois. Não deixar para resolver tudo depois. Doutora, ouvindo a senhora falar assim, parece que é fácil, fácil, mas na prática é muito difícil, né? Muito. Alguns caminhos, algumas dicas, algumas orientações mais específicas de como a gente pode se programar. Eu, por exemplo, hoje de manhã, eu fiz alguma coisa do que a senhora falou aí, arrumei gaveta antes de viajar, arrumei armário, separei algumas coisas que eu não usava mais, mas hoje de manhã foi aquela correria, né? Como que a gente pode evitar na prática, assim, alguma receita, assim, que valha ouro? Vamos entender. Eu acredito que o seu dia hoje, Denise, não tenha começado muito diferente de outros dias, mas o que estava diferente? Você. Então, na verdade, esperar um pouco, né, para esse corpo ir retornando. Primeiro, se eu sou uma pessoa que fico muito aficionada em rede social, em uma série de estímulos e tudo, tentar diminuir um pouco isso, tentar regrar mais a alimentação e a hidratação e entender que eu passei, por exemplo, dias com sono desregulado. Muitas vezes isso vai me afetar em termos de memória, de atenção, de concentração. Então eu preciso, de alguma forma, entender que, assim como o meu corpo precisa de um tempo para se recuperar, a minha mente também. Porque saúde mental não dá, Não né, não dá para descanso, ela tá separar, né, ali o tá tempo ali. todo, né. Verdade. Agora, doutora, existe aí alguns sinais que são muito comuns, né, nesse a gente está falando do pós-carnaval, mas a gente já falou desses pós-feriadões que acontecerão, ou até mesmo um pós-matrimônio, uma Festa. pós-formatura, uma pós-festa, eventos que exigem mais da gente do que o habitual, do que a rotina, né. Eh, e que levam, né, a um esgotamento emocional. Existem alguns sinais mais comuns, que a gente pode sentir aí nesse pós-carnaval, como irritabilidade, uma tristeza sem um motivo muito aparente, você já falou a dificuldade de concentração, né. Quais são aí os sinais mais comuns nesse período? Você já começou citando, que eu acho perfeito essa colocação, e a gente vai reforçar. Muita irritabilidade, muito cansaço, muita sensação às vezes de que não é possível conseguir realizar algumas coisas. A gente precisa sempre colocar em pauta que, por mais que você tenha aproveitado, agora você demanda de uma outra organização. Então, às vezes, como eu falei antes, né, um sono desregulado vai me trazer prejuízos. O que que eu posso fazer para voltar aos poucos à minha rotina? Eu também tenho que lembrar que é um período de autorreflexão, porque muitas vezes, Denise, as pessoas utilizam o carnaval e constroem personas, né? Constroem máscaras, constroem formas de funcionamento. Só que chega no pós-carnaval, às vezes bate um arrependimento, bate uma coisa de maior autorreflexão, de muita culpa, dependendo do que você fez.
mas a gente também precisa aprender que esta ruminação mental, eu fiz isso, eu deveria ter me preocupado com isso, eu deveria ter feito aquilo, isso não leva a lugar nenhum. Então, um pouquinho também de reflexão é extremamente importante. E o que eu levo de aprendizado para a minha vida? Se o ano que vem, por exemplo, eu estou me preparando para viver o carnaval da mesma forma, será que precisa ser mesmo da mesma forma? Será que o feriado precisa ser mesmo esse lugar de extravasamento total? Porque isso também pode esconder algumas questões nossas, Com né? certeza, com certeza. E doutora, quando essa tristeza ela vem aí, seja por um arrependimento, seja por uma autoavaliação do que eu fiz e não deveria ter feito, ou do que eu não fiz e deveria ter feito, Sem né? dúvida. Esse quadro gerando aí uma certa tristeza, uma certa, eh eh, vamos dizer assim, um certo pensamento mais excessivo, mais obstinado ou, né, nesse sentido. Quando que esse quadro merece uma atenção, né, quando a gente pode diferenciar de só uma autorreflexão, de uma conversa comigo mesma, para um quadro mesmo mais característico de ansiedade ou até mesmo de depressão? Bom, a gente sempre precisa estar atentos aos sinais, né, aquilo que a gente chama, e lembrar que sentir tristeza, sentir alegria, sentir medo, sentir, né, raiva, nojo, são emoções extremamente normais de todos nós. Agora, quando eu começo a utilizar isso quase como automutilação, então eu tenho pensamentos de que o que eu fiz foi horrível, essa tristeza que não passa, né, que às vezes me desmotiva. Ah, eu tenho que voltar para aquele trabalho. Às vezes não é só o trabalho, às vezes isso já estava dando sinais antes, né, e esse retorno é mais delicado. Eu penso, Denise, que não existe tempo certo para buscar ajuda de um profissional de saúde mental. Ah, mas Fabrícia, se eu chegar lá e falar que eu estou triste depois do carnaval, eu vou ser ridicularizado ou vão entender que eu estou com frescura. Se você procurar um bom profissional, não. Porque não tem nada que a gente esteja dizendo aqui que não seja científico, que não seja comprovado. Então, a gente precisa aprender a diferenciar o que é uma emoção do que é uma dor real. E algumas pessoas entram mesmo em sofrimento. Sem contar aquelas que, infelizmente, durante esses períodos perdem pessoas, né, e tudo mais que se rearranja com a vida que não para. Né. Uhum. É possível que esses eventos, assim, como um feriado, né, prolongado, como um carnaval ou como qualquer algum evento, que fuja a rotina da pessoa, também sejam gatilhos, né, doutora, para aquilo que está lá, de alguma maneira lá adormecido, mas que nesse momento vem aí como um gatilho e faça a pessoa de fato, despertar, né, ou sentir novamente aquilo que ela, já sentiu em algum momento. Acho que é mais ou menos isso, É né? exatamente isso. E não adianta a gente tentar mascarar sofrimento. Algumas pessoas imaginam assim: "Ah, que eu vou ser mais feliz, né, porque eu vou estar no carnaval". É difícil ser feliz num carnaval de rua, infeliz num carnaval de rua, eu vou esquecer tudo. Não é dessa forma. A gente não é dividido mentalmente. Se eu tenho algo que está me angustiando, essa angústia vai me acompanhar. Não tem como. Doutora, algumas pessoas, chegam a fazer uma previsibilidade de que no momento em que a festa acabou, de que no momento que o evento acabou, de que no momento que aquela fase positiva e alegre, às vezes as pessoas têm até um certo medo, já começam a sofrer por antecipação do momento que aquele momento bom vai acabar, Uhum, né. uhum. Existe alguma maneira de lidar com isso? Eu acho que Como que eu posso dizer? Não curtir, não aproveitar aquele momento de positividade, de energia boa, de sentimento bom, uhum. porque já está prevendo o término daquele momento. Isso aí tem uma característica mais relacionada a uma questão mais patológica da ansiedade, Denise. Então é o que eu falei, você utilizou uma palavra perfeita, gatilho. Eu posso estar em qualquer lugar e ter um gatilho de ansiedade. Então, antes que a gente comece
a sentir isso, que a gente comece a perceber que essas tristezas ou essas angústias estão sendo muito maiores do que costumavam ser, a gente precisa buscar ajuda. Não tem outro caminho, Não tem outro tá? caminho, né, doutora? Agora, quando esse estado emocional ele começa a afetar até mesmo o convívio familiar, o convívio profissional, o convívio social, aí realmente não tem jeito, né? Não é necessário Tem de jeito. não tem jeito para se cuidar sozinho. O Sim. jeito realmente é procurar o auxílio, o suporte de um profissional. Sim, por que que eu preciso só de um feriado para ser feliz, para me sentir contente, para fazer coisas? Às vezes algumas pessoas utilizam até a fuga no álcool, né, que libera aí um controle inibitório que a gente costuma ter normalmente. Então é importante a gente pensar. O problema no trabalho que eu me lembro lá no meio do carnaval, ele não começou lá no meio do carnaval, né? O medo de que aquilo ali acabe, ele vem muito desse sentimento de preciso viver tudo de uma vez. Então isso pode me indicar uma pessoa, por exemplo, que não está vivendo a sua vida em todos os âmbitos. Porque a gente tem várias questões, né? A gente tem a questão emocional, tem a questão espiritual, tem a questão do trabalho, da família. Se uma dessas questões não está sendo bem atendida, acolhida, é óbvio que a gente vai ter prejuízo. Doutora, é possível então curtir festas, grandes eventos, sem sofrer tanto emocionalmente? Tem algumas dicas, algumas orientações para que não surja esse famoso efeito rebote? Sem dúvida, né, acho importante que durante todo o período das festas, das comemorações, a gente entenda que aquilo ali é um momento positivo, aquilo ali é um momento de usufruir da melhor maneira possível, seja da companhia, seja do lugar, seja do descanso. É importante a gente frisar o que é valor para nós. Às vezes, valor para um é realmente estar no meio do bloco, e tá tudo bem. E o valor para o outro é estar em casa, é estar com a família. Então é possível, porque na verdade, Denise, tudo aquilo que funciona numa potência máxima, em algum momento vai declinar, não tem como ser diferente disso. Então, será que eu não consigo organizar para estou numa festa, então eu vou a essa festa, depois eu chego, descanso um pouco, me hidrato, cuido de mim, e aí consequentemente, vou ter um momento até para aproveitar melhor, sem necessariamente precisar de exageros extremos, né? O que que os excessos escondem? Verdade. Agora, doutora, a senhora respondendo aí me fez pensar no seguinte: às vezes você tem um evento pré-agendado, né, um evento social, um evento profissional, e você coloca às vezes muito foco, muita atenção naquilo, como se todo o restante ficasse ali minorado em detrimento de um compromisso, de um evento, de uma viagem. Alguma fórmula mágica para a gente tentar reequilibrar, mesmo que seja um evento muito importante para a nossa vida, uma viagem profissional, uma viagem de estudo, algo que seja ocasional, sazonal, a gente possa tentar dar um equilíbrio para que quando aquilo seja cumprido, a gente não volte para aquele famoso vazio? Sem dúvida. Eu acredito que seja alinhar expectativas, né? Quando a gente vai para algum lugar ou quando a gente vai participar de um evento desse, é bom sempre conversar com algumas pessoas para eu me preparar. O que que de melhor pode me acontecer lá e o que que pode ser um pouco difícil também de lidar, porque às vezes a gente vai, né, curtir com a ideia de que só vai ser muito bom. E esse hiperfoco, né, que a gente pode chamar dessa maneira, neste evento, ou nessa festa, ou neste lugar, acaba tirando de mim uma série de outras possibilidades de ação. Então, alinhar expectativas, né? Entender que é uma viagem, sim, tem muito para dar certo e podem acontecer algumas coisas que não vão dar tão certo assim. Perfeito. Doutora, para finalizar, que mensagem você deixaria para quem está se sentindo emocionalmente esgotado, seja ainda pelas festas de fim de ano, seja pelas férias escolares, né, pelas Uhum. férias aí que acabaram de acontecer, seja pelo carnaval, alguma orientação para aquela pessoa que está nos assistindo ou conhece alguém que está nesse quadro, né, de emocionalmente um pouco aí esgotado ou triste, Uhum. pós-carnaval? Vamos lá. Eu acho que é importante a gente lembrar que nós somos
seres vivos, passíveis de termos momentos de fraqueza e somos seres de emoções. Portanto, não tem nada de errado em me sentir um pouco mais triste, mas quando eu começo a pensar em vazio, quando eu começo a pensar em ineficiência, ineficácia, ou que eu não vou dar conta de retornar a essa vida, aí sim eu preciso procurar uma ajuda, ok? Maravilha. Para você que já acompanha o nosso canal aqui no YouTube, nosso Pod da Trino, ative o sininho para que você receba todas as notificações e recomende o nosso Pod Trino para os seus contatos, porque aqui nós conseguimos trazer informação sempre com muita qualidade, com muita credibilidade. Hoje a nossa entrevistada foi a doutora Fabrícia Amorim. Ela falou para a gente desse certo vazio que às vezes surge num pós-feriado, num pós-festa, num pós-carnaval, e como a gente pode lidar com essas emoções. E o que ficou gravadinho aqui na minha mente, que a doutora falou, é que para tudo nessa vida tem jeito, né, gente? Basta que a gente procure ajuda. Muito Obrigada por obrigada. estar conosco mais uma vez aqui no Prazer Pod da todo meu. Trino. Prazer sempre meu ter você aqui. Obrigada.